Resenha do Yes. Wagner Novaes, o Vavá, vai simplificar, senão acaba errando. Me diz aí, quem é Wagner Novaes para você? Primeiro, maior prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, Antônio. Meu nome é Wagner Novaes. Eu sou nascido e criado na Cidade de Deus, onde minha família mora desde da fundação da Cidade de Deus. Minha avó foi para lá em 66, por conta da enchente, né? O Wagner Novaes, ele é neto da Dona Irene e filho da Dona Rosária. Eu nasci na Cidade de Deus por volta da década de 80, né? Eu nasci em 83, vivi na Cidade de Deus até os 20 anos, quando comecei a fazer cinema. E depois eu vivi em vários lugares do Rio de Janeiro, né? Muitas favelas, né? Mas em vários lugares. Já vivi um pouco na Maré, vivi um pouco ali no Estácio, no São Carlos, em Santa Teresa, em São Cristóvão também já morei. E o Wagner Novaes, o Vavá, né? Porque esse apelido vem da infância, né? Desde pequeno, então eu me sinto à vontade. Já que você deu esse spoiler, Vavá é um apelido de infância, então? Vavá é um apelido de infância. Meu nome é Wagner. E aí, desde pequeno me chamam de Vavá e eu fico mais à vontade quando me chamam de Vavá também. Só que a trabalho eu assino Wagner Novaes, que eu acho que fica um pouco mais sério e eu deixo o Vavá para as pessoas que são mais próximas de mim e tal. Eu cresci ali na Cidade de Deus, né? Como eu falei, eu vivi lá durante 20 anos da minha vida. Minha família mora até hoje lá, né? Tem parentes lá. Minha avó faleceu tem um ano. Tem um ano que minha avó faleceu. E foi uma experiência muito boa. Assim, não é fácil, não dá para romantizar a favela, né? Eu fui uma pessoa que foi criada sem o pai, sem a figura do pai. Tinha minha mãe ali. E eu tive um padrasto que não era meu pai, né? Então não tinha aquela relação afetiva tão próxima, né? De você criar, passar fundamentos, né? Como é para uma criança, né? Tal. Então para mim foi um pouco mais difícil. Só que minha mãe se preocupava muito com a minha educação. E isso eu agradeço muito a ela. Ela me botou em excelentes escolas públicas, mas excelentes escolas. Então, eu fiz o ensino médio fora da Cidade de Deus, fiz o ensino médio técnico em processamento de dados. Também fiz na FATEC. Então, fiz lá também. Quintino? Quintino. Minha mãe me incentivou, ela foi lá, me inscreveu e eu fiquei na escola e terminei o ensino médio lá, mas eu já queria fazer cinema. E aí, assim que eu terminei o ensino médio, eu sabia que se eu parasse de estudar ali, eu não ia ter uma boa renda, eu não ia, né, desenvolver uma vida adulta mais tranquila, né, ter uma profissão mais maneira. Então eu pensei, não, vou continuar estudando. Só que eu não sabia o que estudar ainda, né? Muito jovem. E aí eu fiquei um ano trabalhando em vários trabalhos assim, horrorosos, sabe? Desde trocar... Antigamente a gente tinha vale transporte de papel. Sim. Desde trocar vale transporte de papel no ponto de ônibus, a entregar jornal e trabalhar em restaurante. Então eu fiquei um ano trabalhando nesses trabalhos assim que não tinham nada a ver comigo, porque eu estava estudando para o vestibular. Eu tinha intenção de fazer comunicação, não queria fazer jornalismo, e a minha dúvida era fazer cinema ou publicidade. E aí em 2004, na Cidade de Deus, eu tinha voltado a morar lá, porque... Estava morando antes aonde? Estava morando na Taquara. Pertinho. Pertinho. Eu morei até os 20 anos na Cidade de Deus, depois minha mãe foi morar na Taquara. Nisso que eu fui morar na Taquara, começou a surgir... Eu fui para o pré-vestibular comunitário na Cidade de Deus mesmo também, que era ali no Brizolão. João... Esqueci o nome do Brizolão, mas é um Brizolão famoso ali da Cidade de Deus. Brizolão é na rua principal, não é? Na rua principal, sim, do lado da UPA. E ali eu fiz um pré-vestibular comunitário, que, agradeço muito, foi um aprendizado muito bom e que me deu base para prestar vestibular.
Fiz o pré-vestibular comunitário e no ano de 2003 eu tentei me inscrever numa oficina de cinema que apareceu na Cidade de Deus. Porque em 2002 o filme Cidade de Deus estourou. Sim, sim, sim. Foi o ano que o filme estreou. E a Cidade de Deus ficou muito famosa. Muito famosa, porque o filme bombou, todo mundo indo no cinema ver o filme sobre a Cidade de Deus e tal, Cidade de Deus. E aí, a partir de 2003, começou a entrar projetos sociais voltados para audiovisual na Cidade de E o Deus. seu primeiro contato foi assistindo Cidade de Deus ou teve algum contato com a arte na infância? Com a arte. Engraçado, boa pergunta, nunca me perguntaram isso. Eu acho que eu já tive contato com a arte em alguns momentos da vida, não me atravessaram, não me marcaram assim, mas o filme do Cidade de Deus me marcou porque foi uma das primeiras vezes. Não, eu já tinha ido ao cinema antes, mas foi uma das primeiras vezes que eu fui sozinho, assim, fui com meus amigos. Não, vamos lá, peguei um dinheiro, vou comprar ingresso para ver o filme. E foi uma experiência muito maneira para mim. Eu saí muito feliz, assim, de ter visto o filme, de saber um pouco mais da história do território, mesmo tendo aqueles atravessamentos da violência, Sim, todas sim. essas coisas que, tipo assim, pegam muito, né? E aí eu saí dessa experiência marcado, né, do filme do Cidade de Deus, e aí já estava pensando em fazer audiovisual, comunicação, né, ou cinema ou publicidade. E aí em 2004, 2003 teve uma oficina de cinema, entrou umas oficinas de cinema, projetos sociais voltados para a cultura na Cidade de Deus, porque a Cidade de Deus estava famosa. Eu não consegui me inscrever em alguns cursos em 2003 e aí em 2004 abriu de novo uma oficina de cinema chamada Cine Maneiro, que é uma oficina de cinema que acontecia nas favelas em torno da linha amarela. Sim, Então sim. acontecia na Cidade de Deus, na Maré, né, nas favelas em torno da linha amarela, que era uma questão de responsabilidade social Sim, da sim. própria linha amarela. Então a linha amarela, Ele ser a contrapartida para a sociedade. isso, ela incentivava projetos sociais. Aí eu estudei nesse projeto social chamado Cine Maneiro. E coincidentemente o Cine Maneiro aconteceu na escola que eu fiz a primeira série. Ó, que maneiro. Lá na Cidade de Deus, onde algumas gerações da minha família, assim, mais duas, né? Porque foi. Não, minha mãe, meus primos, meu primo mais velho e eu estudamos lá. Que é uma escola no meio da Cidade de Deus, né? Quando a Cidade de Deus foi criada, tinha uma igreja e tinha uma escola também, que é a Escola Leila Barcelos de Carvalho, que foi onde eu fiz a primeira série. E aí eu fiz lá a minha primeira oficina de cinema. E aí eu decidi fazer cinema, porque eu me apaixonei, eu já gostava de ver filmes, já gostava de arte, já lia e tal, mas é aquela parada, tu lê, tu gosta de arte, mas você fica um pouco na sua, porque minha infância e adolescência foi na década de 90. Não tinha esse boom de arte na favela e tal, né? Era Então, tudo muito novo, né? era tudo muito novo. E se você estuda teatro e ou estuda audiovisual, cinema, né? Você é diferente, assim, não Tinha um preconceito, né? tinha um preconceito, né? Tipo, tirava a gente de maluco, tal. Esse cara é maluco, tal, quer trabalhar com cinema, quer trabalhar com arte. E aí a gente só andava com a galera que era meio contra a cultura mesmo, que é o pessoal que gostava de fazer arte, né? Então é o pessoal, né? A maioria é preto periférico, mas o pessoal LGBT, o pessoal mais que é contra a cultura mesmo, no sentido de tipo um pessoal que quer experimentar a vida sem vergonha de ser o que é, entendeu? Então era mais ou menos isso. Em 2004 eu fiz a oficina de cinema do Cine Maneiro, que foi onde eu fiz a minha primeira série, foi a escola que eu estudei, né? Fiz a primeira série.
E aí eu fiz essa oficina, foi muito boa, a oficina foi em 2004, me dei super bem. Você lembra o nome de algum professor que passou essa oficina? Lembro, Maria Clara Guim foi minha professora, eu lembro do Walter Fernandes também, e do Frederico Cardoso, que virou meu parceiro, foi idealizador do projeto, tipo paizão no cinema mesmo, no audiovisual. Sim, sim. Gente boa pra caramba. Assim, fechamento mesmo, porque tem muita gente que vai pra favela trabalhar em projeto social e não se envolve com as pessoas não. Aquilo Ele ali é se um envolveu trabalho. literalmente Se com o envolveu. projeto e com a favela. E com a galera, né? Com a galera que tava ali fazendo, né? Foi Maneiro, inserindo a galera no mercado. Então eu fiz essa oficina, mandei super bem e fui trabalhar num curta profissional. Então, tipo assim, pra mim já fui foda, sabe? Tipo assim, Da oficina da oficina por curta. e pra uma parada profissional. Aí eu achei demais, fiquei encantado e falei, ó, é com isso que eu vou trabalhar. Então vou prestar vestibular pra cinema mesmo. E aí eu prestei vestibular para cinema pra PUC, na verdade eu fiz o Enem, né? Sim. Eu fiz o Enem, aí o Enem eu ganhei uma bolsa para Estácio, podia ir para PUC também e para outra faculdade. Só que como eu morava ali nessa época eu já estava morando na Taquara, eu ia para a CDD com os meus familiares, meus amigos, e fazia umas oficinas lá. Sim, Então sim. eu tinha essa vivência na favela. Por mais que, tipo assim, as pessoas acham que favelado é tudo igual, que todo mundo fala do mesmo jeito, gíria. Veste com a mesma roupa. Se veste com a mesma roupa, é super popular e tal, passa na rua, fala com todo mundo. Qual é? Não, tem gente de tudo que é jeito, né? Eu falo com a maior galera, mas eu sou um pouco introspectivo também. Eu me solto quando Tá entre amigos. Quando Tá entre tô entre amigos, entre chegados. Senão eu fico mais na minha mesmo e tal, pá. Entendeu? Tinha pessoas, um tempo atrás eu voltei para trabalhar na Cidade de Deus, né? Eu trabalhei num projeto, o último projeto que eu trabalhei agora, fazendo assistência de direção e pesquisa. O nome do filme é Massa Funkeira, um filme que fala sobre funk, né? Funk de putaria, né? Que tem vários funks, né? E aí, um dos territórios que o filme fala e um dos territórios que eu trabalhei fazendo a pesquisa e assistência de direção e onde a gente filmou era o território da Cidade de Deus. Então eu já conhecia muito, né? Porque minha família mora lá, eu fui criado lá. E jogando em casa. Jogando em casa. Aí eu conversando com o DJ, o DJ não me conhecia. Aí eu falei o nome da minha prima ali. Pô, tua prima era minha amiga. Eu falei, tô ligado, pô. Minha prima namorou o cara dos Havaianos e ele era DJ dos Havaianos. Só que, tipo assim... Ele não sabia que você conhecia ele. Não sabia que eu conhecia ele e ele não sabia que conhecia minha família. Entendeu? Porque é fogo. As pessoas acham que quem trabalha com cultura na favela, todo mundo é super popular, conhece todo mundo. Tem muita gente que é introspectiva, né? Tu acha que o Paulo Lins, escritor do Cidade de Deus, ele é uma pessoa super conhecida, que eu tô falando assim, de andar na rua, os outros, não sei o que, não, né? Não. E ele é introspectivo também, né? Uma pessoa pode ser introspectiva também, né? Então é meio uma visão senso comum de quem mora na favela. Então, o que acontece? Em 2004, eu fiz a oficina do Cine Maneiro, fui trabalhar num filme profissional, fiquei super feliz, prestei o Enem e ganhei 2 bolsas, né? E aí eu fui fazer Estácio. Mas por que você foi escolher o Estácio em vez da PUC? E não a PUC. Não, muito engraçado isso, porque a PUC é uma faculdade de mais renome, né? Só que a PUC era o primeiro ano da PUC com cinema. A Estácio já tinha, né, uns 5, 6 anos de cinema, de curso de cinema. Tinha mais cadeiras, enquanto a PUC tinha uma cadeira de fotografia, uma cadeira de arte. Hoje em dia ela já está maior, né? Sim, já passou anos, né? A Estácio tinha 3 de fotografia, 3 de arte, e o curso da PUC era mais voltado para a comunicação social. Chegava um momento que dividia e ia pro cinema. Então a carga horária de cinema era pequena. Entendi. E aí eu resolvi, além disso, teve outra questão também, porque a Estácio era mais próximo da minha casa. Eu morando na Taquara, eu ia para Barra, que era a Estácio. É mais perto. Mais perto. E para Gávea ia ser mais custoso para mim. Então foi esse o motivo de eu escolher a Estácio, não ir para PUC. Né? Questão financeira, questão de transporte e essa questão no início também da grade pedagógica. Aí depois que eu fiz só finalizando essa parte da formação, sim. Depois que eu terminei depois que eu fiz a faculdade, né? Porque eu não cheguei a me formar por conta de trabalho
porque é fogo, né? Você pode pegar os números aí, né? A maioria, os maiores, quem abandona a faculdade, quem abandona os estudos, quem nessas linhas assim de vulnerabilidade, Sim, o sim. homem preto está no topo, né? A gente morre mais cedo. Infelizmente é verdade, a gente vive num país racista e hoje em dia, além de racismo, a gente sofre sexismo, né? Porque a gente é homem. E isso não é legal, né? Ainda mais sendo um homem preto. É, aí por conta do trabalho, de ter que, né, sustentar e tudo mais, sabe, né? Depois de 18 Sim, anos, sim. ou você vai se Ou alistar, trabalha, ou trabalha. ou trabalha, é. Aí eu tive que abandonar a faculdade e aí eu continuei fazendo com meus amigos curta-metragem, trabalhando em filmes independentes, curtas, até que em 2010... Só antes de você pular para 2010, Uhum. esse curta você trabalhou, essa primeira experiência com curta, você trabalhou profissional, você trabalhou com o quê? Tipo, foi assim de direção, foi câmera, foi platô? Qual função que você Então, trabalhou no... eu fui assistente de continuidade. E para mim tá. foi muito bom. Explica pra galera que não conhece o que é continuidade, o que é continuidade? A continuidade na verdade, a continuidade é uma função que o continuista cuida. O que o continuista faz? Ele faz o trabalho dele, né? É fazer com que aquela obra audiovisual tenha uma continuidade narrativa e estética. Essa continuidade pode ser de movimento, por exemplo, a gente está vindo da rua correndo. Sim. E aí aqui vai ser a próxima cena. Quando a gente chegar aqui, a gente tem que chegar como? Ofegante, suado. Então, tipo, senão não vai ter continuidade dramática. Não vai ter sentido. E não tem continuidade dramática com o que vem depois de fora, né? A outra cena, a cena anterior. Sim. Então tem que ter uma continuidade com a cena anterior e com a cena seguinte. Né? Então, se eu sair daqui com casaco, lá fora eu tenho que aparecer de casaco. Se eu entrei com casaco, eu tenho que estar aqui com casaco. Isso é uma das coisas que o continuista se atenta. Sim. A continuidade de objeto, continuidade de roupa, continuidade de maquiagem, continuidade de atuação, entendeu? Então, para mim, foi um aprendizado muito grande e ele é da equipe de direção. Sim. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande ser assistente continuista, porque eu pude ver essa parte técnica, né? De continuidade, não só de atuação, de figurino, de objeto, mas também de câmera. Ali vai soltar o eixo. E o continuista geralmente fica perto colado com o diretor. Porque ele é da equipe de direção, né? Sim. Então, e ele sabe o filme de ponta a ponta, né? Então, para mim foi muito importante, muito legal eu passar pela continuidade. E a faculdade você trancou ela em qual período? Cara, eu tranquei ela faltando 2 períodos para eu terminar. 2 períodos. Eu pretendo até voltar, porque o que acontece? Eu tranquei por conta de trabalho, aí comecei a trabalhar, graças a Deus, peguei vários trabalhos. Já trabalhei em várias empresas, fiz várias coisas. Entrei para Darcy Ribeiro, uma escola de audiovisual que acabou, infelizmente, depois do governo da extrema-direita que a gente teve anterior, né? E aí eu fiz essa preparação, né? Esse curso profissionalizante, Escola Darcy Ribeiro, que infelizmente acabou. E aí em 2009 eu ganhei um prêmio, foi o primeiro edital que teve. 2009 eu acho que é o segundo mandato do Lula, se eu não me engano. Acho que sim. Primeiro 2002, né? De 2002 a 2006, isso aí. No segundo mandato do Lula, eles criaram uma política afirmativa chamada Curta Afirmativo, que era um edital de curta-metragem que privilegiava o recorte étnico-racial, né? Era curta afirmativo para pessoas negras, né? Sim. E aí, só que tudo que é pra gente preta também tem idade. Sim. Né? Sempre até a faixa da juventude, que é até 29 anos. É sempre um pouco etarista, né? Eu acho isso meio que ruim, porque a gente sabe que dependendo da formação da pessoa, para certas coisas ela demora a amadurecer, outras coisas ela tem que amadurecer antes,
mas eu estou falando de amadurecimento emocional, profissional, porque você lidar com pessoas de tudo que é tipo, com tudo que é tipo de formação, e até a formação de liderança também. Então, se você não tem uma estrutura familiar, não tem uma estrutura, né, de escola, de formação, você demora a suprir essa barreira e amadurecer nesse ponto, né? E aí é complicadíssimo. Então, o que acontece? Eu fiz a faculdade, né? Tranquei lá quase no último período. Eu ainda estava fazendo a faculdade quando eu estava fazendo Darcy Ribeiro. E aí em 2009 teve esse curta afirmativo, que foi mobilização do movimento negro. Quando eu falo movimento negro, né, a gente sabe que tem vários movimentos negros. Várias vertentes. Várias vertentes, mas eu estou falando que é um movimento negro ligado ao audiovisual, que no final, mais à frente, formou a APAN, que hoje em dia já existe, consolidada, mais forte, que é a Associação de Profissionais Negros. Eu ia perguntar sobre essa tal de APAN e você já deu o gancho para a pergunta. A APAN começou ali em 2009, por aí, quando eu falo a gente, pessoas negras do movimento do audiovisual se encontrava em festivais de cinema, porque o que acontece? Aí em 2009, antes de 2009, né, 2004 para cá, eu já comecei a fazer alguns curtas, né, experimentais, e frequentava mostra, festival, e a gente sempre se encontrava, a galera preta, Clementino Júnior, o Luiz Lomenha, que depois fez o Candelária. Sim. A gente sempre estava se encontrando a Viviane Ferreira, a Janaína Refém, que depois, né, que hoje é a presidente da PAN. A gente sempre se encontrava em festivais de cinema. E aí teve essa mobilização e tudo mais. E em 2009 a gente conseguiu implementar uma lei de incentivo, né, que foi um edital, que esse curta afirmativo. Pô, foi uma vitória, né? Uma vitória para a galera do movimento negro do audiovisual. A gente tem um edital focado para a gente. Só que as coisas não são tão fáceis, né? Nunca é fácil, é sempre uma luta. O primeiro edital que a gente teve, o curta afirmativo, ele dava 30 mil reais. Isso, 30 mil. Foi 30 mil, sim. O curta, sem ser afirmativo, ou seja, o curta, né, que era aberto para todo mundo, independente da sua heteroidentificação, né? Independente de ser negro ou não, o curta estava dando, se eu não me engano, era 100 mil. Nossa, que diferença. Se eu não me engano, era 100 mil. Não, se eu não me engano. Porque depois teve um reajuste. Então, o que acontece? Vamos lá. A gente ganhou em 2009 um edital para curta afirmativo. A gente, quando teve essa proposta de ter o curta afirmativo, a gente acompanhou o processo todo de feitura do edital. Sim. E aí os caras queriam dar só 30 mil. E aí a gente estava naquela briga, aceita ou não aceita. Sendo que a política pública, ela tende a melhorar. Política pública de Estado. Ela tende a melhorar. Então, a gente, em comunhão, quem estava participando da mobilização, pensamos e falamos, galera, olha só, a gente tem nada. A gente não tem nada, a gente tem zero. Esse ano, a gente aceita, tranquilo. A gente vai ter o nosso primeiro edital. É menos do que o outro? Beleza. Sim, mas a gente não tinha nada. Só que a gente vai pegar a grana, né? Vai ser um edital aberto e tudo mais. Quem ganhar vai pegar a grana. Vão fazer excelentes filmes. E no ano seguinte, quando tiver essa política pública de novo, a gente vem com nossos prêmios e fala, nossos prêmios aqui, os prêmios dos caras, de quem ganhou mais lá, 100 mil lá. E aí? Vai ter que dar a mesma grana. Ou mais. No mínimo a mesma coisa, porque a pessoa que fez com 100 tá no mesmo festival que eu com o meu filme de 30 e eu ganhei. Sim. Então ano que vem não dá mais 30 pra galera preta, dá 100 igual você tá dando pra todo mundo, tá ligado? E aí foi isso, depois de 2009 a política foi melhorando, né? E foi uma política que eu participei
e que foi para outras gerações, que eu mesmo não tive esse benefício todo. Eu participei, fiz o meu primeiro filme com 30 conto, né? Foi O Tempo de Criança, um filme que rendeu bastante para mim. Eu fui pro Festival do Rio, ganhei uma menção honrosa lá. Fui pro Festival de Brasília, que é o festival mais velho de cinema do país. Ganhei 2 prêmios lá com o filme. O filme girou, entrou na Mostra Sesc, ou seja, rodou os Sescs do Brasil todo. Maneiro, maneiro. A parada deu certo, o curta-metragem, e eu fiz com 30 conto. Eu tinha 29 anos. No ano seguinte, não podia, porque as políticas públicas para negritude, né, para as pessoas negras, elas são etaristas. No ano seguinte, eu já não podia mais pegar nada. Mas é isso. A gente conseguiu um avanço, e esse avanço todo foi quebrado com o governo anterior a esse, né? O governo de extrema-direita, ele acabou com as políticas públicas que a gente já tinha conseguido, né? Primeiro começou o desmonte lá com o Temer. O Temer cortou curta afirmativa e cortou um monte de coisa. Aí chegou o presidente anterior de extrema-direita e acabou com tudo. Você falou que da Darcy Ribeiro, você foi aluno e também teve a oportunidade de ser professor. Como é que foi essa experiência de primeiro, de ser aluno e depois de ser professor, que é uma coisa que Sim. ainda mais nós que somos negros, não é comum Não essa... é comum. É comum estar... Cara, eu achei muito... duas coisas diferentes. Sim. Eu achei uma experiência muito boa essa de poder dar aula num lugar que você aprendeu, sabe? Era um lugar maravilhoso que acolhia as pessoas, acolhia os artistas, né? Que me acolhia artistas periféricos, ou seja, dava bolsa pra caramba pra quem era de periferia. E pra mim foi maravilhoso. Eu comecei a estudar na Darcy. Assim que eu comecei a estudar na Darcy, estava fazendo um curso de direção, ganhei o prêmio para fazer uma curta-metragem, que foi esse O Tempo de Criança. No mesmo ano que eu ganhei o prêmio para fazer O Tempo de Criança, no ano seguinte eu fui convidado a dirigir o 5 Vezes Favela, junto com outros amigos, né? Com o Rodrigo Filha, com a Luciana Bezerra, com o Luciano Vidigal, que estreou um filme agora, né? E Cadu Barcelos, Manaíra Carneiro, Cacá Amaral. Então, em 2009, isso aí, finalzinho de 2009, o Cacá convidou a gente para trabalhar no 5 Vezes Favela, início de 2009, minto. Aí a gente começou lá no 5 Vezes Favela, que foi para mim uma experiência assim maravilhosa, que me abriu portas, né? Foi o primeiro longa-metragem profissional que eu pude trabalhar assim diretamente, trabalhar em cargo de liderança, que eu dirigi junto com uma amiga, mas dirigi. E o filme foi pro cinema comercial, teve bilheteria, e o filme foi para festivais e rodou. O primeiro festival que o filme foi, e o filme estreou no Festival de Cannes, que é um dos maiores festivais de cinema do planeta, sabe? Então, aquilo para mim foi uma experiência única, surreal. Chegou lá em Cannes? Ou... Cheguei para Cannes, cara. Para mim foi surreal aquilo. Eu nunca tinha andado de avião. Aí veio a notícia, né, pelo Kaká, que a gente tinha estado no Festival de Cannes. Pô, fiquei super feliz e tal. E quando eu tava fazendo audiovisual, quando eu tava fazendo cinema, né, não tinha isso na minha família. Eu não tinha referência nem de fracasso. Hoje em dia tu tem referência até, mano, aquele cara tentou ali e errou. Tentou e deu mal. Mas não tinha nem isso, sabe? Quem tinha tentado. Sim. Então, era tipo se jogar no escuro. E tinha gente que me apoiava e tinha gente que não me apoiava. Dentro da minha própria família, né? Tudo bem, sem mágoa, isso acontece também, até porque é outra formação, é outra geração. É a primeira pessoa que tenta. E é todo mundo de origem popular, né? A galera de classe média que tá acostumada a ter artista na família e tal, pá, não é essa coisa, né? Aí... Entendi, então foi complicado. Confiar no novo é complicado. Confiar no novo é complicado. Aí eu recebi a notícia, né?
que o filme entrou no Festival de Cannes e foi aquela alegria e tal. Sendo que, tipo assim, eu ainda morava com a minha mãe, né? Eu tinha 23, tava saindo da casa da minha mãe. Eu lembro que no ano seguinte eu fui morar sozinho. Mas eu ainda morava com a minha mãe, né? Duraço. Eu não lembro se eu tava morando com a minha mãe ou eu tinha saído para morar com a minha avó. Teve essa fase que eu voltei para a Cidade de Deus e depois saí para morar na Maré. Morei também em São Cristóvão, Santa Teresa, saí para morar sozinho. Mas aí a gente recebeu essa notícia dos 5 vezes favela foi para Cannes. Cara, isso foi surreal para mim. Aí eu peguei um avião junto com meus amigos, de repente, aí a gente tá em Cannes, tá na França, tá em Paris, aí dando entrevista para as pessoas, falando do filme que a gente fez, e aí de repente a gente tá lá no Festival de Cannes, eu de terno, todo mundo na beca, subindo aquele tapete vermelho, exibindo um filme para milhares de pessoas, o cinema lotado, eu acho que era um cinema de 1.000 lugares, uma coisa assim. E, pô, 5 minutos de palmas, assim, os outros vendo o filme, as pessoas ficaram muito felizes e tal. O filme foi exibido na mostra ao concurso, ou seja, na mesma mostra que a gente estava passando o filme do Woody Allen, Nossa, de top. outro, pô, top, de outros autores, né, diretores renomados. Cara, aquilo pra mim foi muito surreal. Aí eu tô lá, né, no festival, cara, eu tô andando, aí o Kaká me apresenta a Agnes Varda, que é uma diretora francesa que já faleceu, chamada Agnes Varda. Eu, caraca, o Kaká me apresentou a Agnes Varda e eu tô aqui vendo um filme, do meu lado tá o Javier Bardem, do mesmo lado tá a Penélope Cruz, e aí caraca, e aí eu vejo passar assim, caraca, Meg Ryan, mano, meu Deus, só cara, a nata do cinema é mundial. mó loucura, cara, que você só via pelo cinema. E, tipo assim, cara, isso é muito louco. Imagina você, um jovem negro, né, um homem preto da favela. Eu vou ser cineasta. Passar na tua cabeça, eu vou fazer cinema, vou pra Cannes, vou pro Oscar, vou não sei o quê. Porque quando você sonha, você pode sonhar à vontade, né? Sonhar alto, né? Sonhar alto, pô. Tu vai, né, vai mirar na estrela. Que E nem aí, de Enes Rebelião fala, repente. né? Joga pra lua que é sucesso. Isso aí, joga pra louco é sucesso. Aí de repente você tá num lugar que você tá. Cara, era um sonho, cara. Foi um sonho realizado, mó doideira, sabe? Você tá ali. E aí, só que a vida continua. A vida continua. Voltando de Cannes, peguei o voo, né? Pá, Rio de Janeiro, descendo no Galeão. Vou pra casa. Vou pra casa, mano. Minha realidade. Vou pra casa e depois vou. Volta à realidade. E eu falei, eu ainda tava morando com a minha mãe, não lembro, ou com a minha avó. Mas eu não tava na minha casa ainda sozinho. Depois eu fui morar sozinho. Eu pegando um busão de mala, mano. Voltando de Cannes, mano. Depois de ter tido o filme exibido nos maiores festivais do país. Eu voltei pra casa e pra minha realidade, tá ligado? Fui lá, experimentei, vivi e tal, mas eu acho que eu tive aí uma boa cabeça pra Não se deslumbrou não com a me experiência. deslumbrar. Tem até uma frase que é engraçada, né? Que não é o sucesso subir a cabeça, não deixar o fracasso subir a cabeça. Porque o sucesso é muito engraçado subir a cabeça, é um fracasso subir a cabeça, né? Porque a nossa vida ela é cheia de altos e baixos, né? E aí eu voltei pra minha realidade. E aí voltei a trabalhar com cinema, voltei a trabalhar com um projeto social, né, dando aula de cinema. E aí foi nessa que eu fui dar aula no Darcy Ribeiro, fui dar aula no Observatório de Favelas, fui dar aula no próprio Cine Maneiro que eu estudei. Então... Você também deu aula também tal de Criativo Film School. Criativo Film School, que foi lá no bairro da Triagem, perto da favela do Jacarezinho. É um projeto muito maneiro, chamado Criativo Film School. Ainda existe ainda? Não existe, infelizmente. Era uma parceria entre a Nave do Conhecimento, que tem ali no bairro da Triagem, né, que é um conjunto de prédios ali do lado do Jacarezinho. Sim. Ali tem um espaço de escola chamado Nave do Conhecimento, que, tipo assim, é fantástico. Parece um oásis no meio de um caos, sabe? Que é uma escola de excelência dentro
dentro da favela, mano. Sim, E sim. aí a gente dava aula de audiovisual, de cinema, e os melhores alunos, esses melhores alunos iam fazer intercâmbio em Londres. Então, era a possibilidade de jovens de periferia de favela de fazer um intercâmbio internacional. Sim, sim, sim. E de fazer uma oficina dentro da favela de cinema e ir fazer esse intercâmbio internacional. Pô, foi uma experiência muito, muito boa pra mim, muito marcante, muito foda mesmo. E eu lembro de um aluno também, de um estudante lá da oficina, né? Do Creative Film School, falando assim, Vavá, que o cara era preto de classe média, né? Ele falou assim, pô, meu pai ganhou tanto dinheiro que eu fui criado no meio de brancos, da branquitude mesmo. Não necessariamente no meio da branquitude, né? Porque branquitude e pessoas brancas são diferentes, né, galera? Eu fui criado no meio de pessoas brancas. Só tinha eu de preto às vezes. E tipo assim, agora fazendo o curso aqui que eu fui ter amizade com pessoas pretas. Nossa, Isso porque o cara vivia na classe média. na classe média, mano. Entendeu? E aí ele fez amizade e a vida do maluco também mudou. Isso aí pra mim foi muito maneiro. Então foi uma experiência muito boa, a experiência do Creative Film School. Você também é roteirista. Como é que é para um roteirista o processo criativo dele, tanto de escrever e tanto duas em uma? Como é que é ver o projeto ganhar vida e ir para as telonas que você dirige? Coisa Sim. mais focado mais para a questão do roteirista, porque eu acho que é uma coisa você escrever o seu projeto ali em casa, a sua inspiração, outra coisa tu ver o negócio acontecer lá na tela grande do cinema e Sim. tal. São várias etapas até o filme ser exibido, né? E você como diretor, né? Como maestro, né? Vamos dizer assim, né? Desse trabalho, você tem que acompanhar ele em todas as etapas. Em todas as etapas tem transformação. Primeiro é uma ideia, né? Primeiro é uma ideia. Ah, eu tive uma ideia, pum. Botou essa ideia no papel. Uma ideia, vamos dizer assim, bem curtinha, uma ideia de 5 linhas, 3 linhas. Depois de uma ideia, você pega essa ideia e desenvolve essa ideia. Aí você desenvolve essa ideia, sei lá, num argumento de uma página. De 5 já foi para uma página. De 5 linhas já foi para uma página. Aí depois você desenvolve num roteiro, num roteiro de 10 páginas. E depois você vai desenvolvendo. São etapas e etapas. Todas essas etapas têm transformação. E toda essa etapa da transformação e toda essa etapa tem um aprendizado, né? Então tá. Primeiro você tem a ideia, depois você tem uma pesquisa. Então quanto mais pesquisa você tiver, mais robusto vai ficar o seu projeto, mais forte vai ficar o seu projeto. Então, primeiro tem ideia, aí depois você faz uma pesquisa muito boa, faz um levantamento A de pesquisa pesquisa. pode vir antes do argumento ou junto com o argumento? Junto com o argumento. Junto com o argumento. Na verdade, o argumento sai depois da pesquisa. Depois da pesquisa. Porque o argumentista ele pode ir trabalhando enquanto ele vai recebendo coisas, né? Mas ele só consegue fechar depois que ele tiver a pesquisa inteira, né? Então você vai, pega a ideia, trabalha na ideia, faz uma boa pesquisa. Depois de uma boa pesquisa, você faz o argumento. Depois do argumento, você parte para o roteiro. Como é ver essas fases todas do projeto? Para mim é um processo muito assim legal entender todas essas fases e ver como o filme ele é como a vida, ele é mutável, ele vai se mutando até ele chegar e ser o que ele é, ser o filme. Igual a gente na vida, né? Tem fases, a vida tem fases. E a mesma coisa. Então, e a gente é atravessado por muitas coisas, inclusive as relações que a gente tem na vida, Sim, né? sim. E o filme também, porque o filme não é um quadro que eu pinto sozinho. É uma obra que tem vários outros artistas envolvidos. Sim. Tem a galera a galera do som, a galera da fotografia, maquiagem, caracterização, figurino,
todos são artistas e estão contribuindo para compor aquela obra. Você, Sim, como sim. diretor, você tem que equilibrar isso aí. Quando entram outras pessoas num processo coletivo, ela já muda, a coisa já muda. Então, tipo assim, tive a minha ideia, fiz a pesquisa, fiz o argumento, trouxe a equipe, fiz o roteiro, trouxe a equipe. Essa equipe também Olhando traz sua suas contribuição. pesquisas. Essa equipe também traz suas pesquisas, né? Traz uma pesquisa de arte, uma pesquisa de fotografia, referências para todo mundo falar a mesma língua. E aí esse filme é transformado de novo, né? E aí você vai filmar. Ensaiou, né? Fez toda a parte de preparação com o elenco. Aí você vai filmar. Você está entrando com outros elementos. Antes você já tinha o roteirista, o diretor. Aí depois entrou o assistente de direção, o figurinista, o diretor de arte, o fotógrafo, entrou outros elementos, correto? Sim, Aí sim. quando tu vai filmar, entra mais um elemento, que é o ator. Entendeu? Que vai dar vida ao seu texto. E junto com a fotografia, a câmera e tal. E Então já muda de novo. nessa mudança, você como roteirista, você fica com muito ciumado quando um ator dá uma ideia para alterar aquele seu texto, aquela fala pro personagem? Ou você fica de boa? Fico de boa, fico de boa. Eu acho maneiro. Eu não acho ruim, não. Ainda mais se a pessoa, o ator, no caso, for uma pessoa estudiosa também, estudiosa em relação ao personagem, né? Então, tipo assim, não é ele, é o personagem. Ele trouxe um elemento novo, tal. Eu acho muito maneiro. E é aquilo que eu falei. O processo, ele é coletivo, né? O processo de fazer cinema é um processo coletivo. Então, todo mundo vai dar sua contribuição. Então, tipo assim, na primeira etapa é o pesquisador e o argumentista, né? O pesquisador, o diretor, o argumentista. Na segunda etapa é o roteirista e o diretor. Aí, terceira etapa, diretor, o roteirista vai ficar até o final, né? Porque vai e volta o roteiro, ele pode Tem estar na ilha de alteração. edição, ele pode estar na ilha de edição também, se o diretor assim permitir, porque depois é outra coisa, né? Aí tem o processo de transformação novamente, terceira etapa, na hora da filmagem, que entra o ator. E aí tem outro processo também de transformação, que é o processo de montagem, que é você pegar e editar todo o material, que é outro processo também, porque você pode pensar o filme de maneira linear e quando você for montar, você vê que é mais maneiro montar ele de trás para frente ou montar ele fragmentado, sem linearidade do tempo, entendeu? É outra parte de transformação. Então, eu acho que para trabalhar no cinema e fazer um trabalho extremamente coletivo, né, que é coletivo, você tem que ser aberto a ouvir as pessoas e saber filtrar as melhores ideias em torno do conceito do filme. Porque você vai escutar todo mundo, mas se aquela ideia não tiver nada a ver com o conceito do filme, você não vai aceitar. Sim, Vai sim. falar, ó, não tem Que é nada o a melhor ver, para o desculpa, filme. que é o melhor para o filme. Não é uma questão de ego, não é uma questão de disputa retórica, é só porque é melhor para o filme. Você tem que trazer em cima do conceito. Né? Tem pesquisa, tem referência, então você vai falar em cima disso. Se você foge disso, você está fugindo do filme, aí não vai ser Aí é legal. um outro filme, né? Aí é um outro filme. E você já teve algum roteiro seu dirigido por um outro diretor? Ainda não. Ainda não. Não, roteiro não. Roteiro ainda não tive, não. Já teve projetos que eu participei, né, da equipe de criação, que outra pessoa dirigiu e tudo mais, mas que eu roteirizei, não. Até hoje, os projetos que eu fiz, eu roteirizei e eu ainda não vendi roteiro para ninguém, não. E em roteiro, essa ficção lab, você estudou roteiro ou você deu aula de roteiro? Ficção Lab? Fiação Lab. Fiação Lab. Fiação Lab. É um projeto da Rocinha. É um projeto da Rocinha chamado Fiação Lab, que eu dei aula de roteiro. Para mim foi muito maneiro. Foi no ano do Candelária. No ano que a gente começou o processo dos Quatro da Candelária. Porque foi um processo longo. Foi um processo, se eu não me engano, comigo foi de 2 anos.
Mas com o Luiz, que é o showrunner, foi um tempo bem maior, né? Vamos guardar esse quadro Tá quando bom. der mais pra frente, porque ainda Uhum. tem muita coisa Sim, sim. pra falar. Porque a galera, não, diretor, assistente, diretor do quadro da galera, todo mundo quer saber esses quatro, mas a gente tem que Sim, sim, deixar sim. o gostinho melhor pro final. Eu vi que você também dirigiu o Turma 01 Uhum. e eu não vou saber, Afrodiáspora, Campo. Afrodiaspórico. Caminhos afrodiaspóricos. Eu sabia que eu ia errar o nome, mas eu vou tentar. Não, tudo bem. Como é que foi estar nesses projetos que são diferentes, mas que você também participou? Seu Sim. roteiro, dirigiu? Sim. Cara, pra mim foi tá sendo ainda, né, uma experiência muito legal. Por quê? O primeiro projeto aí, o Caminhos Afrodiaspóricos pelo Recôncavo da Guanabara. Ele fazia parte da minha pesquisa pessoal para o meu letramento racial. Porque hoje eu tenho 40 anos, né? Quando eu fiz o Caminhos, era um pouco mais novo, com certeza. Mas eu estava passando por uma crise ali, de identidade, uma crise um pouco existencial também, porque eu me enxergo como uma pessoa humana. Eu tenho um atravessamento étnico-racial, sou um cara negro no Brasil, tá ligado? Sendo que eu sou um cara preto também. E não sou só uma pessoa preta, né? Eu sou preto também, entendeu? Tem várias outras coisas, outros atravessamentos da minha identidade e da minha singularidade. Assim como você tem a sua singularidade. Eu sou uma pessoa preta, de origem da favela, né? Fui ali criado numa família, eu não tive pai, minha mãe trabalhava muito, passei por algumas questões. Hoje eu sou uma pessoa que estou ligada à minha matriz religiosa, que é do candomblé, e tem outros atravessamentos que devem ser diferente do teu, Sim, né? sim, sim. Mas somos todos aí, ó, seres humanos, parceiros, amigos, e estamos, né, caminhando nessa luta aí. Então, o que acontece? Ai, me perdi, perdão. A gente estava falando Caminhos. do Caminhos. Então, o Caminhos fez parte desse meu letramento, da minha identidade, de eu me entender enquanto pessoa, porque quando eu me vi uma pessoa racializada, porque eu sempre soube, eu nunca tive essa dúvida, né, de que alguns pardos têm, de eu sou preto, eu não sou preto. Pô, cara, na moral, eu sou pretão, mano, é porque eu tô Sou aqui negão. sou negão, é que eu tô sem pegar um pouco de sol, mas sou negão, mano, então não tinha essa dúvida, nunca tinha essa dúvida de ser uma pessoa negra, mas o racismo que a gente vai passando durante a nossa vida vai nos deixando um pouco, cara, amargurado com algumas coisas, mas vai tirando um pouco da nossa identidade, do nosso propósito. A gente esquece do nosso propósito, sacou? De vida, né? Porque eu acho que a gente veio aqui, agora é uma coisa mais filosófica, né? Eu acho que todo mundo veio pra cá pra ser feliz, independente da sua cultura, entendeu? Sim, sim, sim. Né? Tipo assim, Deus é Deus, mano. Por mais que você tenha uma cultura, não vou chamar de religião, vou chamar de cultura, porque Sim. religião é uma coisa mais ligada é um nome que o colonizador deu para certas culturas, né, que vem religião, de religar. Só que, tipo assim, eu nunca tive desligado da minha ancestralidade, né? Sim, Outras sim. culturas nunca tiveram desligadas. Então, para elas, esse conceito de religião nem... Então, cultura, né? Então, tem várias pessoas com culturas diferentes e essa vida, esse sistema capitalista, neoliberal, afasta a gente do nosso propósito e acha que o nosso propósito na vida é só ganhar dinheiro. E não é isso. A gente veio para ser feliz, tá ligado? Claro que a gente precisa de dinheiro, pelo amor de Deus, pô, saúde financeira pra gente viver bem e tal, pá, uma salgadinha aí, que a tua tia fechou, a caneca, tudo tem um preço, né? O Uber que eu peguei para vir para cá, você também, né? Então, a gente tem que ter dinheiro, tem que ter prosperidade. Só que o propósito da nossa vida não é só esse, né? O sistema, ele tira o nosso propósito. Então, eu fiquei meio que esvaziado de sentido.
E aí, quando eu me vi esvaziado de sentido, eu falei, fudeu, calma aí, daqui pra depressão, né? Eu não vou cair nessa. E aí eu comecei a fazer terapia e comecei a procurar autores negros. Autores negros. Falei, meu irmão, agora eu vou só vou ler preto, Consumir. mano. Só vou ler preto, mano. Vou entender isso a fundo. Aí eu comecei no processo de psicanálise e comecei a ler autores negros. Aí eu li psicanalistas negros. Aí eu Sim. li Neuza Santos Souza, que é uma psicóloga negra já falecida, psicanalista negra já falecida, formada na UERJ, que tem um livro chamado Tornar-se Negro, onde ela entrevista o livro, né? O livro é uma entrevista dos pacientes dela, negros de classe média. Então tinha preto médico que sofria racismo, Nossa. advogado, tal. Naquela época, se hoje em dia, 2025, né, tem, Em pleno imagina, 2025. na década de 80 e tal, 90, quando ela escreveu o livro, né, Neuza Santos Souza. E aí esse livro foi muito bom para mim, para eu entender esse trânsito social, porque tem uma frase que diz que é muito interessante, fala assim, só sente a corrente quem se mexe. Se você tá parado, você não vai sentir a corrente não, mas se mexe só para tu ver. Se eu não Entendeu? aperta. Aperta e tu vai ver, né? Infelizmente, a gente tá caindo nesse papo do racismo e eu tô falando como a arte me salvou de cair nessa questão do sujeito racial e cair nessa depressão também do racismo, e o racismo atravessa todo mundo. Sim, E a gente sim. tem que se curar disso. Por que eu falo que atravessa todo mundo? Eu tive que fazer me curar nesse sentido, a minha autoestima, entender minha ancestralidade. Primeiro eu fui na psicanálise, comecei a estudar psicanalistas, li a Neuza Santos Souza, li o Frantz Fanon, li uns 2, 3 livros do Frantz Fanon, Máscara Branca, Pele Negra, Os Condenados da Terra, e tem mais alguns textinhos dele que eu li também. Mas esses 2 livros marcaram a minha vida, Máscara Branca, Pele Negra, que fala como uma pessoa negra tem que se travestir. O Paulão indicou esse livro. Isso, ele indicou, eu vi no podcast que você me mandou, eu vi também. E eu vi que ele citou, maneiro ele ter citado. Esse livro ele fala como a pessoa negra tem que se travestir de branco para ter alguma ascensão, para estar em certos lugares, tem que esquecer a identidade dele para estar em certos lugares, para galgar uma ascensão social, profissional, né? E isso, né, isso provoca uma coisa que não é legal na pessoa. Então, eu li esse livro que fala sobre isso. Os Condenados da Terra, ele é muito bom também, e fala da pessoa negra militante de esquerda, preta, num movimento de esquerda. Primeira vez que eu tinha lido isso. Interessante. Uma pessoa, um texto falando sobre movimento negro dentro do espaço de esquerda, para falar do racismo que também existe na esquerda, né? Pelo amor de Deus, vai achar que não Racismo tem em todo lugar. Tem em todo lugar, cara, tem em todo lugar, entendeu? Racismo, sexismo, homofobia, machismo, tudo isso tem em todo lugar, infelizmente, isso é uma coisa social. Então, quando eu vi, por eu ter passado por uma formação, que eu também sofri muito racismo, sacou? Na minha infância, na minha adolescência ali, por conta da minha formação mesmo, que tinham pessoas que não eram legais, que estavam do meu lado ali, que me provocaram coisas disso, né? Que mexeram com a minha autoestima. Eu fui fazer a psicanálise. A psicanálise me ajudou a me entender como pessoa humana e entender como esse racismo tinha me atravessado. Porque quando você se entende como pessoa negra, logo no começo, a primeira coisa que você tem é ódio. Você tem maior raiva de toda a estrutura do racismo e você transfere isso para tudo que é branco. E Sim, não, né? sim. Tu sabe disso, né? A primeira vez quando você sofre racismo, quando você se enxerga quanto um homem negro, como uma pessoa negra, você fica com ódio da branquitude, né? Depois você entende que é a branquitude, não é a pessoa branca, tá ligado? Pelo amor de Deus. E outra coisa, quando você se cura desse mal social que é o racismo, você entende que a nossa humanidade ela nunca deve ser negada. Ela nunca deve ser negada, a nossa humanidade. Não existe outros humanoides no planeta, só tem uma espécie,
Homo sapiens. E esse Homo sapiens surgiu na África. E ele migrou para todo o planeta. Ocupou todo o planeta. Ocupou todo o planeta. Todas as etnias que tem por aí são descendentes desse africano que surgiu, desse Homo sapiens que surgiu lá e povoou o planeta. E quando você entende legal o racismo, você sabe como que a nossa humanidade é maior do que isso, né? Por quê? Por que eu te falo isso? Porque o racismo ele atravessa todo mundo e faz mal para todo mundo. Inclusive, vou dar um exemplo. Eu estava conversando com um amigo, a gente até brigou um pouco, não estou nem mais falando muito com ele por conta disso. Eu percebi que ele estava sendo racista, porque é o seguinte, ele é um cara preto, de pele mais clara, né, um pardo. E eu conversando com ele e tudo mais, nessa minha ideia, né, falando da nossa humanidade, e eu me curando, né, desse racismo que me atravessou, porque com certeza a primeira fase é do ódio. Eu já fiz discurso de ódio contra a pessoa branca, mas depois eu vi que isso era racismo, não tinha nada a ver, mano. Porra, falei, nada a ver isso. Aí comecei a estudar, né? Aí, nada a ver isso, parei, não tem nada a ver. Hoje em dia entendo que é todo mundo, aquilo que eu falei, todo mundo é uma espécie só, sendo que tem várias raças, etnias, entendeu? Cada um contribuiu de uma forma para o planeta, para a civilização, né? Todos os povos, né? O homem negro foi o primeiro a fundir o ferro, o chinês foi o que inventou a pólvora, o indígena que inventou a anestesia. Ah, não foi indígena. Não, eles viram que o indígena operava comendo algumas folhas, Nossa, algumas eu sabia paradas. disso não. Aqui, ó, resenha do Viés também é cultura, galera, viu? Falei que ia dar aulas e palestras aí. Alô, resenheiro. Cara. Anotando aí. Isso aí. Os caras também, a gente sabe, né, que eles pegaram essa tecnologia de outros povos, né? Então, todos os povos ajudaram para a civilização, né? E aí, depois que você tem essa noção que é todo mundo uma espécie só, e que, né, dentro dessa espécie tem vários povos e tal, você começa a se curar desse racismo, né? Só que não foi só o processo de psicanálise que me ajudou, foi o processo de eu voltar para minha ancestralidade, para minha cultura. Então, não só o processo psicanalítico, mas a minha cultura. Minha cultura fez eu me entender como pessoa, como gente, minha visão de mundo. Como entendeu? ser humano. Como ser humano, porque dentro do axé que eu participo, tem pessoas de várias etnias, que são meu irmão também. Sim. Tá ligado? Então, isso me ajudou. Aí, eu tava conversando com um amigo, aí eu falando da nossa humanidade pra ele, e falou, chegou uma hora que ele falou, uma soberba do caralho, é foda. Ele falou, tu tá falando que nem branco. Eu falando da nossa humanidade. Eu falando pra ele, não, a nossa humanidade tem que ser reafirmada e tal. A gente é preto também, mas, mano, tal, pá, conversando com ele na moral. Aí ele falou, tu tá falando que nem branco. Cara, na moral, aquilo me deu uma raiva. Eu olhei pra cara dele e falei, mano, tu veio de onde? De Marte? Aí ele ficou sem graça. Quebrou ele na ideia. Quebrei ele na ideia. Tu veio de onde? De Marte? Aí ele ficou sem graça. Falei, cara, que isso? Falei, isso não tem uma filha, mané. Tu tem uma filha, mano. Tu tá botando outra pessoa no mundo. Qual era a parada? Tá faltando a terapia aí. Ele falou que teve alta o quê? Malucão. Ele se deu alta. Se deu alta. Ou a psicóloga dele se demitiu. Ficou sem paciência. Também pode ser também. Mas aí, concluindo, o Caminhos fez parte desse meu letramento racial. Desse meu processo de cura, desse meu processo de cura. Então, eu tinha essa pesquisa com vários autores negros, vários livros, podcasts, filmes, e eu juntei isso tudo e fiz um roteiro, fiz um argumento, convidei uma galera preta maneira, né? Carolina Rocha, né, que ela na internet ela tem um avatar também chamado Dandara Suburbana, ela é super gente boa, fez a pesquisa. Teve a outra pesquisadora também, a Juliana, teve uma galera que ajudou. Peguei todo esse meu material de pesquisa e fiz esse roteiro.
sobre 3 personalidades negras que foram ou esquecidas ou embranquecidas, que é Machado de Assis foi embranquecido, é um dos personagens que eu falo. Mercedes Batista, que é a primeira bailarina negra do Municipal. Sim. E hoje a estátua dela está num espaço que não tem nada a ver com a formação dela profissional. Ela foi bailarina do Municipal, a estátua dela está no Largo São Francisco da Prainha. A estátua dela era para estar no Municipal. Ela foi bailarina do Municipal. Por que não está no Municipal? Esse é um caso a se pensar. Ela era para estar ali na Praça da Cinelândia ali. Pois é. Se não quiser ficar dentro, podia estar fora. Pois é. E o Dom Obá, que é um personagem que já foi personagem enredo de escola de samba, de 2 escolas de samba, inclusive ganhou um carnaval. Agora não sei se ele ganhou o carnaval com a Beija-Flor ou com a Mangueira, mas ele foi enredo dessas 2 escolas. Nossa. Que era um militar negro, comandante, parceiro de Dom Pedro II, e lutou na Guerra do Paraguai com uma tropa negra, chamada os Voluntários da Pátria. Quando eles voltaram de lá, eles voltaram para morar no território que hoje é chamado de Pequena África, e ele que era tipo o coordenador desse território, o líder desse território, porque esses militares voltaram e eles tinham que ter honrarias, ganhar casas, ganhar coisas, e muitos não ganharam, né? E aí foi a primeira vez, para mim, historicamente, não sei se tem outras, tá, galera? Se tiver, fala aí. Que o Estado traiu. Manda no comentário que o Estado do traiu, que o Estado traiu, né? O movimento negro. O Estado traiu. O cara pegou soldados negros para lutar na guerra. Aí quando os caras voltaram não tiveram nada, é complicado, né? O Estado traiu o seu cidadão negro, né? Sim. E aí eu peguei esses 3 personagens para narrar a história deles, sendo que, como eu tive uma formação na faculdade, na própria Darcy Ribeiro um pouco mais, né, que eu tive acesso a outros repertórios, mas na faculdade eu não tive acesso aos repertórios produzidos por pessoas negras. Essa formação de livro, filme... Você que buscou. Eu que busquei para minha identidade, não foi na faculdade. E aí, na hora de narrar o filme, eu vou, depois tu deixa o link para as pessoas verem, a primeira coisa que eu fui pensar é o que é ser um narrador? Porque eu aprendi por um processo totalmente colonial. Uma forma só de narrar. Não fala das narrativas dos povos originários, não fala de narrativas diversas, né? Porque não tem só uma forma de contar uma história. Tem várias formas. Tem várias formas. De contar a mesma história. A mesma história. E aí eu fui atrás desse letramento, né? Convidei um professor, filósofo, chamado Renato Nogueira, que agora até o Renato tá famoso. Não era famoso na época não, mas que bom que ele tá famoso. Muita luz, Renato até brabo. Convidei o professor Renato Nogueira para trazer pra gente uma afroperspectiva de narrar. E isso para mim foi muito bonito e muito bom. Fez parte do meu letramento também, que aconteceu comigo de verdade, né? Ele trouxe outra perspectiva, né? Uma afroperspectiva de narrar. Lembrando que a África é um continente com mais de 50 países, se eu não me engano, 51 ou por aí. São muitos países. São muitos países e mais de 3.000 etnias, ou seja, mais de 3.000 povos. Então ele trouxe uma afroperspectiva para pensar o que é o narrador. E isso para mim foi muito maneiro, porque eu não pensava o narrador dessa forma. E aí o filme já começa ele falando... Eu vou dar só esse spoilerzinho, porque é bom, porque o filme não fica só nisso, né? Ele fala 3 características para você ser um narrador, de uma afroperspectiva. Você tem que ter 3 características. A primeira, a pele de crocodilo. Como é que você vai narrar um lugar se você não dorme no lugar? O crocodilo ele tem a pele grossa. Sim. Ele dorme em qualquer lugar e a pele dele tranquilinha. Então, para você narrar, você tem que ter a pele de crocodilo. Hoje a gente está aqui em São Gonçalo. Como é que eu vou narrar São Gonçalo se eu não durmo em São Gonçalo? Não vivo aqui, pelo menos para fazer o trabalho. A mesma Sim. coisa,
Tem que A mesma coisa, a respirar, tem que Rocinha, a viver. Cidade de Deus, isso, você tem que viver o território. Se você não vive o território, como é que você vai narrar o território? Essa é uma característica. Pele de crocodilo, grava aí. A outra característica é ter o estômago de avestruz. Como eu vou narrar, seja São Gonçalo, Madureira, que você mora, Cidade de Deus, ou qualquer parte do Nordeste, se eu não comer a comida local? Se você não come a comida Pele, local, estômago. isso aí. Você tem que comer a comida local para poder narrar. Então você tem que ter um estômago forte. Qual bicho que tem um estômago forte? É o avestruz. Então você tem que ter o estômago do avestruz. Outra característica que você tem que ter para você ser um narrador nessa afroperspectiva é o coração do pombo. Pô, por que o coração do pombo? O coração do pombo é um coração pequeno. Ele sente as coisas na medida que tem que sentir. Ele não guarda nada. Não guarda mágoa, não guarda nada. Ele sente as coisas na medida que tem que sentir. Ele não explode emocionalmente, porque se você guardar, você vai explodir. Sim. E nem implode. É um fluxo dos sentimentos. Então, para você narrar, você tem que ter o coração do pombo. Não guarda rancor. Então é pele, estômago e coração. E coração. Você tem que ter pele, estômago e coração para poder ser um narrador. E isso eu aprendi correndo atrás das minhas referências culturais. Porque até então eu só tinha referência cultural de matriz ocidental. Entendeu? De uma matriz que muitas vezes tirava a minha humanidade. Então, o Caminhos fez parte do meu letramento e me ajudou nisso. Já o Turma 101 é outro filme, é um longa-metragem, que é um filme sobre a minha escola de primeira série que eu estudei, que foi a escola que eu fiz também a oficina de cinema, coincidentemente. Voltei para a escola 20 anos depois para fazer um filme sobre a escola, onde eu fiz a minha primeira oficina de cinema. Maneiro, tudo interligado. Eu vi também que você fez, eu acho que um documentário sobre acho que é Cadu Barcelos. Isso aí. É interessante que você trabalhou com ele e tá contando a história dele. Pô, cara, então, pra mim, esse filme é um dos mais delicados que eu já fiz. Eu estou finalizando ele com a excelência que ele tem que ter, porque é assim que a gente trabalha, né? A gente oferece excelência porque a gente é artista e quer fazer o nosso melhor. E um trabalho de excelência demanda tempo, né? Não é assim, né? Não é fazer um hambúrguer, tá? Fazer uma peça ou fazer um filme. Ela demanda tempo, cara. Tempo de pesquisa, de tudo. Esse filme do Cadu é um filme, é uma homenagem para um amigo que eu gostaria muito que ele estivesse aqui carnalmente, né? Que ele estivesse aqui em matéria. Infelizmente ele não está aqui em matéria. Era um amigo que eu via muita potência, muita luz nele. Era uma pessoa muito positiva. Nossa, ele era muito positivo. Enquanto eu passava por meus momentos de depressão, de estresse, negatividade e tal. Ainda bem que eu fui fazer terapia, ele sempre foi solar. Pessoa solar, fazia amigos pra caraca. Gente boa, bobo pra caramba. Gente boa, caraca, muita luz. E ele teve a sua vida ceifada muito jovem, sacou? Muito jovem. Eu não sei se o Bernardo, filho dele, vai guardar a memória dele. Sério, porque ele foi muito jovem. E eu fiquei muito mal quando esse meu amigo faleceu. Eu fiquei muito mal mesmo. E passou o tempo, a esposa dele entrou em contato comigo e falou: Vavá, faz um filme do Cadu. Você quer faz um filme do Cadu? Aí eu falei: pô, você me autoriza? Porque foi ela que entrou em contato comigo, né? Pedindo pra eu fazer. Eu falei: ela, não faz, tal. Aí eu falei: pô, beleza, eu vou deixar uma lembrança então pro Bernardo, do pai dele, né? E aí eu fui fazer o projeto do filme do Cadu. E aí, pra mim foi uma experiência foda também, porque eu senti a presença do meu amigo, que eu queria ter ele em matéria, né? Ele, né, criando um morre e vira lenda, ele tá aí, mas eu queria ele em matéria.
E eu deixei essa homenagem, a gente está finalizando essa homenagem, porque ele merece, foi uma pessoa maravilhosa, que eu queria que tinha que ter mais tempo aqui entre a gente. Mas infelizmente foi essas coisas da vida do Brasil, essa violência toda que a gente passa. Enquanto pessoas pretas, periféricas, pobres, a gente às vezes se põe até em situação de risco e não percebe. Ele tava saindo de um samba, cara. Tava indo pra Eita. casa, tá ligado? Foi assaltado e assassinado. Então, tipo assim, não é uma coisa maneira. Então, e ele era muito solar. E a memória dele tinha que ser solar também. Tinha que falar da vida dele, Da não vida. da morte dele. Sim. E aí, pra mim, foi uma experiência muito maneira de conhecer, Conhecer ainda mais. ainda mais e saber por que ele era tão solar. Agora eu sei porque ele era tão solar. Da família dele. A gente lá, nesse filme do Cadu, a gente não está contando só a história do Cadu. A gente, a partir da história do Cadu, está contando a história do Complexo da Maré. Então tem ele entrevistando a avó dele. Ele, quando novo, vivo, entrevistando a avó. E aí, vó, tudo bem? Vai na casa dela, aí fala, e aí, quando tu chegou aqui, vó? Aí ela conta uma história e tal. Então tem memórias da avó dele, tem memória da mãe dele, tem memória da Maré. Então, através da história dele, eu conto a história do território da Maré. E eu pude entender de onde vem essa luz dele toda. Vem de 3 gerações de família com amor, com afeto. Porque às vezes a gente não tem uma família estruturada, vamos dizer assim, né? É nuclear, figura do pai, da mãe, o avô, tudo bonitinho. Mas a gente tem uma família que tem muito amor. As pessoas se amam ali, se respeitam, se admiram e dão força pro sonho do outro. E eu pude perceber que ele era assim solar por conta da família dele, que desde Maneiro. pequeno incentivou o sonho dele. Ele, quando era novinho, foi fazer balé no Corpo de Dança da Maré. Aí tá lá ele dançando, deu até entrevista pra RJTV. Novinho. Maneiro. Eu encontrei. Então, tipo, pra mim foi muito não só Gratificante. esclarecedor, gratificante, mas foi muito, é um aprendizado você poder ver que essa solaridade, né, dessa pessoa maravilhosa que ele era, com seus atravessamentos, que ninguém é perfeito, pelo amor de Sim, Deus, sim. né, era fruto de uma família que, né, que tem gerações, que foi um ali apoiando o outro. Isso é muito maneiro. E dentro da favela, né? E é uma coisa que, se eu não estou enganado, a gente se conheceu em Bom Sucesso. Como é que foi Isso. trabalhar na Rede Globo? Cara, foi uma experiência diferente. Foi pra mim uma experiência boa. Por quê? Vou dizer por quê. Foi uma experiência boa porque foi bom pra mim ver como a Globo produz. A Globo, né, é a nossa Hollywood, cara. Os caras fazem muito produto, né? E é uma estrutura de produção. Para mim foi interessante trabalhar lá e aprender essa estrutura de produção. Eu trabalhei lá como assistente de direção, não trabalhei como diretor, não trabalhei como criativo. Para mim foi difícil no sentido de eu não trabalhar nessa parte logística e tudo mais e não trabalhar no criativo é meio que pesado para mim, porque eu entrei nessa porque eu gosto de me expressar. Eu Você fui gosta virar, do criativo? eu virei artista porque eu gosto de me expressar. Não fui, e aí você sabe, você é de origem popular. Pra gente o que faz diferença é a gente ter grana, mano. Ah, não sei o que, ego o que, cara? Ego é geladeira cheia, né? Justamente. Em casa, todas as contas pagas, o caralho. Essa coisa. Isso aí pra gente que, se fosse ostentação, se fosse pra ostentar, eu não iria pro cinema. Eu iria, sei lá, pra engenharia, alguma coisa que dá dinheiro mesmo, tá ligado? Tu vai lá fazer a faculdade e ganha dinheiro. Não, eu fui fazer cinema porque eu gosto de me expressar. Sendo que a gente vai amadurecendo, vai ficando mais velho, os boletos vão chegando, a vida adulta, tem que pagar minhas contas. Aí nessa que eu comecei a sair do terceiro setor, comecei a trabalhar menos para o terceiro setor, que eu trabalhei um tempo para o terceiro setor, né, que são ONGs, são projetos, dando uma aula, maneiro, saí um pouco,
para ir pro mercado, para esse mercadão. Aí nessa que eu fui parar na Globo. Trabalhei lá como assistente de direção. Foi uma experiência boa, aprendi bastante. Saí de lá com uma bagagem muito boa. E como é que foi E trabalhar entender- com o Jefferson D? Que é também uma lenda Pô, do, ele é do- brabo demais. do cinema. Ele é maravilhoso. Adorei trabalhar com o Jefferson. De verdade, assim, aprendi muito com ele. É uma pessoa mais velha, né? Então é um ancestral, né? Uma pessoa mais velha griot. que eu, é um griot. E foi muito bom trabalhar com ele, conviver com ele. Mais do que trabalhar, foi muito bom conviver. Porque ele já é mais velho, ele já passou por coisas, né? E aí ele foi conversando comigo com coisas que ele passou e tal. E eu achei Só foda. absorvendo. Só absorvendo. E ele é uma pessoa maravilhosa. Então, ele vai ensinando assim a gente, porque tem que ter, para trabalhar com cinema, você tem que ter uma maturidade emocional. Porque você é uma liderança ali que você está lidando com um monte de gente, entendeu? Se você não for uma boa liderança e não tiver maturidade emocional, você pode acabar com o teu filme, entendeu? Então você tem que ter essa maturidade. Então, para mim foi muito bom trabalhar com o Jefferson, que eu aprendi muito. Uma pessoa maravilhosa, super humilde, me passou várias coisas. Ele me deu a biografia do Nelson Mandela no meu aniversário. É foda. Nossa, Entendeu? top. Então, eu tenho muito a agradecer ali o Jefferson, porque eu aprendi muito com ele nesse ano que eu convivi com ele, e para mim foi muito importante aprender a estrutura da Globo, né? Como funciona a estrutura, né? Porque é uma estrutura, é mercado, né? Então, tipo, Como funciona o sistema por tem dentro. tudo um sistema, foi muito interessante para mim entender e ver esse sistema. Sendo que é isso, né? A novela não, tem uma parte artística na novela, não vou negar isso, que tem momentos artísticos, tem cenas, tem atuação, mas de todo não é um artístico, né? A novela de todo, ela não é pensada para arte, ela é pensada para vender, entendeu? Vender comercial e tal, vender história que vende comercial. Ué, essa que é a verdade. Mas ali no meio tem arte, Sim, sim. mas não é tudo, tá ligado? E foi uma experiência boa que eu posso voltar em algum momento da vida, mas eu acho que eu não voltaria como assistente, não, nessa parte de produção, assistente de direção, porque sai um pouco do que eu curto fazer, né? Do meu desempenho também. Você gosta também de fazer. Do que eu gosto de fazer e do que eu desempenho melhor, né? Eu desempenho melhor na criação. Essa parte de logística eu faço. Tem que pagar minhas contas, mano. Faz. Vou fazer bem. Mas não é a parada que me dá aquele tesão, né? Sim, sim, sim. Fomos no Plim Plim, agora tem que falar da Netflix, tem que falar do Sim. Escola Calendário. Agora você pode contar a história do processo que você estava contando da coisa, porque agora chegou esse momento que eu falei, pô, tem que falar de Bom Sucesso, porque lá a gente conheceu, você até se reviu também no Ponto Cine. Isso. E antes do Netflix, antes do Escola Calendário, como é que foi fazer esse projeto que você dirigiu, atuou no Ponto Cine, no Dia dos Namorados? Como é que foi essa experiência? Pô, cara, então, a gente sabe... Estudei. Sim. Cara, então, o Ponto Cine é um parceiro agora da minha produtora, que eu tenho uma produtora junto com a minha companheira Juliana Portela. O nome da produtora é Eiroco Produtora Assessoria. E a gente fechou uma parceria com o Ponto Cine. E aí a gente tem que produzir alguns vídeos, tem que produzir coisas para a rede social do Ponto Cine. E o Ponto Cine eu admiro muito. Já trabalhei lá. Precisando de ator, tamo aí. Com certeza, com certeza. Já trabalhei lá no Ponto Cine. É um projeto maravilhoso, que é um cinema, o único cinema que passa só filme nacional no país. É o maior exibidor de filme nacional do país. Tem 19 anos e fica em Guadalupe. Sacou? Sim. Não fica do lado do shopping, fica mais próximo do Chapadão. No jardim, no shopping Jardim Guadalupe. Não fica no shopping. Lá No shopping não, principal. da principal não, na Avenida Brasil não, fica lá pra dentro. Olha. Então, tipo assim, você tem um cinema de arte, né, na periferia,
que às vezes você tem a oportunidade de ver o diretor e os atores debatendo. Sim, sim. Pô, que isso, cara. É muito E bom. O Cadu Barcelos do filme vai estar lá. O Cadu Barcelos vai estar lá. Pô, então eu sou apaixonado pelo Ponto Cine, eu acho um projeto demais. E aí a gente fechou essa parceria da gente produzir os vídeos do Ponto Cine. E como a gente tem que produzir os vídeos, primeira vez a gente chegando lá, a gente é o ator, a gente é o diretor, a gente faz tudo. A gente chegou e fez o nosso primeiro filme lá, o videozinho lá do Ponto Cine. Cara, pra mim eu tô aqui conversando contigo, que a gente tá no podcast, tem a câmera ali, mas eu tô mais solto assim. Porque na frente da câmera eu fico mais inibido, fico mais tímido. Mas é trabalho, tem que fazer. Eu dou meu jeitinho lá pra fazer. Mas ficou maneiro, ficou maneiro. Ficou maneiro, né? Mas eu fico mais tímido. Eu gosto mais de estar atrás da câmera mesmo, filmar, de editar, de fazer o roteiro. Mas foi uma experiência diferente, assim, de atuar. Conta mais sobre, já que você levantou sobre a sua empresa, conta mais sobre essa sua empresa. Tá. Esse nome vem da onde, esse nome? Ah, tá. O nome Iroko é uma homenagem a uma árvore ancestral chamada Iroko. É uma árvore e é um orixá também, um orixá do tempo. Então eu queria homenagear essa árvore e, consequentemente, também esse orixá, porque foi por conta da minha ancestralidade, do meu contato com a minha cultura, que me ajudou nesse processo de cura também, que eu te falei, não é só a psicanálise, né? A psicanálise, ela... Só pontapé. Só o pontapé, porque tem coisas que a psicanálise não dá conta, mas aí eu vou na cultura. Então, quando a psicanálise não dá conta, tem a cultura. Quando a cultura não dá conta, tem a psicanálise. E aí a gente vai equilibrando, porque é importante, dentro da minha matriz, né? Que eu sou do Candomblé, né? Dentro da minha matriz é muito importante a gente cuidar do nosso ori. O nosso ori é a nossa cabeça. Como a gente cuida da nossa cabeça? Né? Fazendo terapia, se alimentando direito, cultivando pensamentos bons, né? E não só dentro do terreiro, dentro do território, dentro da cultura, que ali já tem um cuidado, que você já está ali, né? Igual se eu fosse, sei lá, de outra matriz, se eu fosse cristão, eu estou dentro da igreja, ali eu já estou me cuidando da minha cabeça. Mas fora também tem vida. Sim. Então, uma forma de você cuidar da sua cabeça, do seu ori, é se alimentando direitinho, estudando, vendo coisas boas e... Perdão, de onde partiu a questão mesmo? Você estava explicando o nome da sua produtora. Então, e aí o nome vem daí. O nome vem desse ancestral e dessa árvore ancestral chamada Iroko, que também é o nome do orixá tempo, né, que é Iroko também. Então eu quis fazer essa homenagem, porque o tempo, quando eu entendi o tempo dessa perspectiva, dessa afroperspectiva, o tempo espiralar, que o tempo não é reto, muita coisa mudou na minha vida. Porque enquanto tá eu e você aqui, dois homens negros periféricos, conversando, fazendo um produto para a internet, podcast, salgadinho, pato, maneiro. Ao mesmo tempo que a gente está aqui hoje, tem pessoas sendo escravizadas, tem pessoas passando por situação de vulnerabilidade. Então, enquanto a gente está aqui num tempo, tem outras pessoas que estão em outro tempo. Sim. A gente pode estar aqui 2025, hoje, 2025, dia 29, meio-dia, a gente está aqui. Hoje, dia 29, meio-dia de 2025, tem alguém passando por alguma situação que não é legal, que parece que a gente está num tempo medieval, num tempo escravocrata. Então o tempo não é reto. Infelizmente, ele expira lá. E se a gente não lutar, coisas antigas voltam. Outra coisa que eu tinha para falar aqui, que eu não posso deixar de falar, a gente falou muito sobre cultura, falou muito sobre racismo, raça, caraca. Eu gostaria de ressaltar aqui uma coisa. O movimento negro inventou a negritude
pra gente se proteger do racismo. O movimento negro inventou a negritude pra gente se proteger do racismo. Não inventou pra gente ser racista. Tá ligado? Sim. Não é pra dizer quem é preto ou não é. Isso é coisa de gente que tá com problema de saúde mental e tá dando palco pra branquitude. Dividindo a gente. Sim. Negros são pardos e pretos. Se você passou por uma experiência pessoal que uma pessoa sem saúde mental quis tirar tua negritude, meu irmão, problema da pessoa. Não é Você seu. sabe quem você é. Entende isso? E Entendo. você não vai dividir a gente pra dividir nossas conquistas. Entendeu? Entendi. Então, isso eu gostaria de deixar claro, porque tem esses movimentos de doidos aí, querendo inventar, dividir o movimento negro e tal. Isso não tem nada a ver, tá ligado? Eu só gostaria de deixar isso claro, porque isso está acontecendo agora. Sim. Qual é os projetos ou ramos, os nichos que a sua produtora trabalha? Ah, tá. A Iroko Produtora, a gente começou em 2021, eu e a Juliana Portela, minha sócia, companheira. A gente presta um serviço de produção. Então hoje a gente tem 2 produções que a gente está finalizando. O longa Turma 101, que é um longa-metragem que eu estou fazendo sobre a minha antiga escola da primeira série. Sabe aquela foto de escola que tá todo mundo enfileiradinho? Sim. Então, eu peguei aquela foto de 91 e voltei agora para refazer aquela foto. Então, para saber o que aconteceu com as pessoas, na verdade, né, daquela foto. Esse é o longa-metragem que a gente está fazendo em parceria com a TV Zero. Sim. Então a gente é uma produtora. Esse é um dos trabalhos. O outro trabalho é o curta do Cadu Barcelos, que a gente está finalizando. Esses são os nossos primeiros produtos audiovisuais. Além da produtora, a gente também presta serviço de assessoria de imprensa. Então a gente faz assessoria do Ponto Cine, faz assessoria de vários espetáculos, né? Inclusive hoje eu estava filmando o sextou que a gente mandou de um cliente. É isso, a gente, além do trabalho de audiovisual de produção, a gente faz assessoria. E é um trabalho que a gente faz bastante de assessoria. A gente já está assessorando vários artistas, assim, com projetos, né? Que a gente tem que botar na imprensa, esse tipo de coisa. Eu acho que você tem que trocar uma ideia depois com o Rodrigo, que o Rodrigo vai precisar rolar uma parceria entre Espaço Cultural Panorama, aqui em São Gonçalo, com a sua produtora. Demorou, porque só rolar. essa questão aí de assessoria de imprensa, acho que ele vai gostar, porque para alavancar o espaço aqui, que depois você vai conhecer mais a fundo, então acho que trocar essa ideia vale a pena. Vale a pena, que acho que pode rolar match. Ah, que bom. Então é isso. Agora vamos ao seu trabalho aqui, que acho que ficou bastante tempo como número 1 lá na Netflix, foi o Escolta Candelária, que eu consegui assistir, graças a Deus, vi só pelos cortes no Instagram, mas eu consegui assistir, acho que essa série foi top. Foi top. Cara, pra mim foi maravilhoso. Eu lembro de como foi o convite para trabalhar nesse projeto. Esse é um projeto do Luiz Lomenha, né? O Luiz é um dos fundadores do Cinema Nosso. Eu lembro até hoje como foi o convite. Eu tava lá na minha sogra, lá em Itaguaí. E aí eu falei com a Juliana, né, minha esposa. Falei, Juliana, tem que voltar para casa, que amanhã tem uma reunião importante, projeto internacional, que eu vou fazer com o diretor e tal, Luiz. Tá lá na Alemanha e tal, a gente vai se falar, beleza. Aí eu voltei para casa, fiz a reunião com o Luiz, foi super maneira. E aí o Luiz voltou pro Brasil, fechou a parceria com a Chroma Key, uma produtora ali da Zona Sul, ali do Maitá. Pessoal, gente boa também, gostei muito de trabalhar com eles. E eu entrei no projeto. Aí eu entrei no projeto, o Luiz mandou para mim os roteiros, os primeiros tratamentos, a Bíblia do projeto, da série. E, cara, de cara, assim, eu, gostei do projeto, de falar sobre a vida, né? Humanizar
pessoas em situação de vulnerabilidade, ainda mais pessoas pretas, né? Que, né, tu anda aí, daqui ali tu vai ver, né, alguma pessoa preta em situação de rua, né? E naquela época tinha muita criança, hoje em dia tem um pouco menos de criança, é verdade. Tem mais até pessoas idosas na rua. Foi até uma coisa que o Mano Brown falou no podcast dele. Pô, vocês repararam que tá cheio de idoso na rua? Tá cheio de idoso na rua, que a nossa população tá envelhecendo também, né? Sim. Gostei muito de, inicialmente, já estar no projeto por conta disso, de humanizar pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí, quando eu entrei no projeto, eu fiquei muito feliz também com a abertura que eu tive de levar todo o meu estudo de letramento racial para dentro do projeto. Por isso que a galera... E o Luiz também levou o estudo dele, o Thiago também levou o estudo dele. Na verdade, todo mundo da equipe preta deu o seu melhor. Por isso que a parada ficou legal. E eu acho que a comunidade preta se identifica com os Quadros da Candelária porque tem essa referência, né? Tu vê que tem uma bagagem ali, tu vê que tem uma profundidade ali. Eu fiquei muito feliz de poder levar meu letramento para esse projeto. Então, o que aconteceu? Uma das coisas que quando eu comecei a trabalhar com o Luiz no Quadros da Candelária, eu fiquei mal, era que toda essa questão da violência. Sempre tinha violência. E aí tinha violência e eles morriam no sonho. Eles tinham um sonho deles e eles faleciam. Porque eles faleciam dormindo, né? E aí eu levei toda a minha pesquisa e meu estudo afrofuturista pra parada. Então aqueles sonhos, se você pegar o Caminhos, que é esse meu curta, e você vê os Quadros da Candelária, você vê que tem uma similaridade deles ali. Uma linha que são parceiros, né? Por conta disso que eu levei minha pesquisa para lá. Nesse projeto eu fui diretor assistente. Eu não assinei a direção. A direção foi da Márcia Faria, showrunner o Luiz, o dono do projeto que assina a final, é o Luiz. Eu fui diretor assistente. Eu levei toda a minha parte conceitual do afrofuturismo para a parada. O Luiz também estuda afrofuturismo também. Ele levou a dele e eu levei a minha. Todos os estudos, todos os debates. E aí foi muito bonito para mim poder levar isso pro projeto. Já que você levou levantou essa coisa, pro pessoal que não conhece, tem gente que é da área e tem gente que não é da arte. Qual a diferença entre showrunner, diretor assistente, diretor assistente? Qual é essa diferença, já que você caminha por esses caminhos para explicar a galera? Tá bom, ó. O showrunner é como se fosse o diretor artístico, né? O showrunner na TV, vamos dar um exemplo, né? Na Globo, TV Globo, o cara que é o dono da novela, que tem a caneta na mão, que fala assim, é isso, é aquilo, é o diretor artístico. No Netflix, nos streams, é a figura do showrunner. Ah, tá. Entendeu? É igual o José Júnior pro Afro-Rega, o showrunner dos projetos. Então, tem o showrunner, né, que é o cabeça, aí depois abaixo dele tem o diretor artístico, o diretor. A mesma coisa na novela. Na novela tem o diretor artístico e tem os diretores. Diretores de núcleo e tal. Geral. Diretor geral e diretores de núcleo. Isso aí. E aí no Netflix é showrunner, diretor assistente. Então, o meu trabalho era fazer toda essa questão conceitual, trazer referências, pesquisas e tal. Era mais focado nisso do que no operacional, que o assistente de direção é operacional, é logístico. O meu não, como eu era diretor assistente, era artístico e estético. Então, eu tinha que levar referências artísticas e estéticas para o projeto. Então, essa é a diferença. Entendi. Então, o que eu fiquei muito feliz no Candelária, e que para mim deu super certo, foi essa solaridade que os filmes, que os sonhos trazem. Os sonhos, cara. Tu tá lá, de repente,
pum, um pagode com o Péricles tocando, o samba chegou agora, tu tava no episódio. Pô, aquela emoção, todo mundo feliz, o cara, pô, o Gurufim e tal, o pai do garoto, todo mundo feliz, samba chegou agora. E nesse momento que a vida dele é interrompida, que o sonho dele é interrompido. Então, poder falar de sonhos, né, num lugar marcado pela violência que desumanizou essas pessoas é muito importante, porque depois do sonho vem o assassinato. O samba chegou agora, naquela alegria, cara, o coração fica até apertado, corta a alegria e já vem o suspense. E a cena mesmo da chacina fica pro último episódio, porque são só todos os sonhos interrompidos, e o último que a gente vê que não teve o sonho interrompido, que foi Jesus, né? Ele teve um sonho interrompido que ele acordou, mas ele não teve um sonho interrompido sendo assassinado. Então, para mim, foi muito maneiro. Então, ó, quem puder assistir a série, assista a série. Quem puder, assiste também meu filme Caminhos Afrodiaspóricos pelo Recôncavo da Guanabara. Vou mandar o link. Vou colocar no comentário fixado para a galera poder assistir, porque assim, um vai se ajudando. Então, é como parafraseando um espetáculo do Sete, que é o Patrick do Congo, dos nossos para os nossos. Tem que ajudar os nossos, senão não dá. É isso aí, um trocando com o outro. Eu sou porque nós somos, no sentido de, tipo, eu sou porque você me reconhece. E você é porque eu te reconheço. Eu sou porque nós somos, e um ajudando o outro. Aí, vamos, aquela pergunta, eu acho que isso aí é o salgadinho da Licida agora que você não provou, ainda tem que provar, que é muito gostoso. Eu acho que eu caminhei bastante pela sua carreira, pela sua história. Tem algum projeto que ou algum sonho, já que você falou de sonho, que o Wagner Novaes, o Vavá, teve como criança, que ele não realizou ainda como adulto, ou o Vavá de 2004, olhando para o Vavá de 2025, não realizou, está prestes a realizar, que assim, que como tu falou de sonhos, então a gente pode juntar essa brincadeira nessa pergunta. Sim. O Vavá criança ou o Vavá de 2004 tem algum sonho que ele não realizou? Porque Sim, pô, muito boa essa pergunta, porque a gente estava falando, né, tipo assim, que eu entendo que a vida é feita de fases, né, a vida são fases mesmo, né. Quando eu era bem pequeno, eu tinha um sonho, né, sei lá, um dos sonhos que eu tinha quando eu era muito novo, jogar bola, jogar futebol. Pô, moleque na favela, homem, pô, quero ser jogador de futebol, jogar no Flamengo, não sei o quê. Quando eu comecei a entrar no audiovisual, eu tinha aqui uns 21 anos, eu acho que eu tinha 21 quando eu fiz a oficina do Cine Maneiro, por aí. Eu me apaixonei, falei, pô, quero trabalhar com cultura, quero trabalhar com arte, quero me expressar. E eu comecei a sonhar. Dentro desses sonhos, cara, eu acho que eu realizei alguns, porque só esse trânsito que eu fiz, né, de ser um cara preto, favelado, fazer um filme e circular no mundo, ir para um dos maiores, quiçá o maior festival de cinema do planeta, isso para mim foi uma coisa assim surreal, entendeu? De tipo assim, muito forte, muito potente isso. Isso foi um sonho realizado. Foi um sonho, porque é isso, eu sempre sonhei alto. Quando eu comecei a fazer cinema, eu já me imaginei no Oscar, entendeu? E de repente eu tô do lado, em Cannes, que o Oscar e Cannes, mesma coisa, se tu ganhar a Palma de Ouro, meu Deus, acho que só um filme brasileiro chegou perto. Acho que foi O Pagador de Promessa ganhou. Depois não mais.
Não mais, Se você ganha o Cannes, você tá... Que isso, mulher. Tá ali já entre os favoritos do Oscar. Sim, sim. Ou se você for bem no Cannes, você também entra pelos favoritos. Mas se tu ganhar, tu já tá lá no top 5. No top, é um dos principais festivais de cinema do planeta. Então, pra mim, aquilo foi surreal. Eu tenho ainda muitos sonhos a realizar. Porque a vida, né? A vida continua. Eu tenho sonhos a realizar. Eu quero continuar trabalhando com arte, trabalhando com cinema. Quero continuar tendo uma vida tranquila. Quero ter uma vida cada vez mais tranquila, sabe? Onde eu não faça tanto esforço para manter uma dignidade. Porque aqui no Brasil é fogo. Às vezes a gente faz um esforço tremendo para ter uma dignidade básica que qualquer pessoa em um país um pouco mais desenvolvido tem, sacou? Que é tipo assim, todos os boletos pagos, geladeira cheia, uma viagem por ano, 2, sei lá, de férias. Sim, Pô, um bagulho básico que a gente tem que fazer um esforço monstro. Sacou? Parece que não querem que a gente ganhe dinheiro, mano. Sacou? E não transite pelos espaços, entendeu? Então, eu acho que o Vavá de 2004 pro Vavá hoje em dia, de 2025, 20 anos depois, 21 anos depois, eu tenho outros sonhos, já tive sonhos realizados e hoje eu fui criando outros sonhos também, que a vida ela é mutável, né? A gente, se você tiver a mesma cabeça que você tinha há 15 anos atrás, não é legal, quer dizer que você não amadureceu, tem alguma coisa errada. Mas eu acredito que o sonho ainda de pisar lá no Oscar ainda continua ainda. Sim, continua. Eu acho que eu vou pisar lá. Eu acho que eu vou pisar lá com um filme que demora, né? Todo esse processo demora, mas eu acho que eu vou pisar lá com um filme que eu tô já trabalhando nele, cara. Vai demorar, porque é isso, né? Demora. Eu tô agora finalizando Tempo de Criança. Tô agora finalizando Turma 101. E tô finalizando do Cadu. E já tô falando desse filme que eu acho que vai... É isso. Sempre mira lá em cima. Eu acho que ele tem potencial para ir para vários lugares. Mas vamos lá, vamos na humildade. Humildade. Que a gente faz, é isso aí. Mano. Mira no Oscar. Se acertar em Cannes, acertando em Cannes, se acertar no Festival de Brasília, o Festival do Rio, faz o Festival do Rio, o bagulho eu acho que a gente tem que sonhar mesmo, não tem que se limitar não, porque olha só, cara, uma coisa é uma pessoa privilegiada sonhar com coisas que ela consegue, outra coisa é a gente que é na correria e tudo nosso é conquista, né? Sonhar. Já pensou? Não ganha o Oscar, mas ganha um Kikito. Gramado. Também. Maneiro. Então, o negócio é continuar trabalhando e fazendo arte, que é o que a gente gosta. Tá tocando as pessoas e tá vivendo disso. Vamos para aquela pergunta que o Gezeiro já sabe que já está finalizando o podcast. Que aqui é o podcast do Multiartista, que a resenha está liberada. A resenha hoje foi com Wagner Novaes, o Vavá. Eu sei que você tem uma filmografia imensa, mas se você fosse indicar um filme, além do que você já indicou, que vai estar no comentário fixado, uma série ou um livro, qual que você... Ou pode ser um de... Ou vários, se você quiser, para a galera assistir. Que eu acho que a missão também da Resenha do IES também é fomentar a arte. Então, o que você indicaria para os resenheiros pesquisarem, assistirem ou lerem? Tá bom. Livro, eu indiquei 2, mas eu posso indicar mais, Eu indico o Máscara Branca Pele Negra, eu indico Os Condenados da Terra, os 2 são do Frantz Fanon, Tornar-se Negro, na Deusa Santos Souza, e eu indico Tudo Sobre Amor, da Barrux, eu indico O Espírito da Intimidade, da Sumbofu Sumé. Esses são livros que eu acho que vão destampar assim o coração e a mente das pessoas, porque cada um fala de uma coisa. E o Porquê Amamos, do Renato Nogueira também, que eu acho bem legal, fala de amor. Sim. O da Sumbofu Somé, que é o nome dessa autora africana, o nome do livro é O Espírito da Intimidade. Ele fala sobre relacionamentos. É muito bom, a partir de um povo chamado Dagara.
lá do território da África, né? Que é um continente, tem vários povos. Ela fala de um povo específico, o povo da Gara. O Porque Amamos é do Renato Nogueira e fala sobre relacionamentos. O Condenados da Terra é do Francis Fanon e ele fala da pessoa negra em movimento de esquerda, e ele foi um revolucionário que conseguiu a independência da Argélia. Então você vê e entende por dentro. E o outro é do Francis Fanon também, mesmo autor, que ele fala sobre relacionamentos, relação e interracial, né, entre pessoas de etnias diferentes, que é aquele Máscara Branca, Pele Negra, que o outro autor também já indicou aqui. Sim, o Paulão, Uhum. Paulão, que é produtor executivo do Aforreg, teve aqui no 4º episódio. Filme você... Filme pra indicar. Pode ser seu também. Tá, então eu vou indicar os meus porque eu tenho que, né, Vender seu peixe, vender né? meu peixe. No meu canal, eu vou deixar o link com o Antônio. Tem o Tempo de Criança, que é um curta-metragem de 10 minutos de 2 crianças que uma menina faz o papel de mãe quando a mãe não está em casa. E ela toma conta da irmã de 4 anos, ela tem 10. O outro filme é o Mandinga, que é um filme meu também, que está no meu canal, que é um filme bem legal, que fala de ancestralidade e foi exibido há pouco tempo. Ele já é um filme mais velho, já circulou em alguns festivais, mas ele foi exibido há pouco tempo no Morro da Mangueira, num projeto chamado Cinema Sob Morro. Foi exibido 2 vezes lá. O nome do filme é Mandinga e ele tem a Chica Xavier, a mãe do Clementino Júnior. Uma atriz maravilhosa, para mim foi fantástico poder dirigir ela. E o outro filme que eu recomendo que eu recomendo muito, porque todos esses filmes fizeram parte do meu letramento racial e fizeram, depois de um processo de psicanálise, que eu fui perceber. Esses meus filmes, eles falam sobre a infância. De alguma forma, eu estava querendo abraçar a minha criança interior. Entendeu? Curar essa criança interior. Porque o que a gente tem mais de legítimo é a nossa criança interior, tá ligado? Que é pura, que é tranquila, que é a gente. Sem aresta social para podar a gente, né? Então, de certa forma, esses filmes me resgatavam com a minha criança interior. Então, eu recomendo esses filmes que eu acho que pode ajudar a acender a luz de outras pessoas também, elas abraçarem a sua criança interior. O último filme é O Caminho dos Afrodiaspóricos pelo Recôncavo da Guanabara, meu filme. Agora, outros filmes que eu recomendo, que são bons e são legais para as pessoas verem e tudo mais. Tem um filme que é chamado Os Colonos, que está no MUBI, que é muito bom. É um filme, nem é brasileiro, é um filme chileno. Aí, filme brasileiro, tem que indicar curta-metragem, Zózimo Bubu, Alma no Olho. Todo mundo tem que ver. Ainda mais pessoa preta que trabalha com audiovisual. O outro filme é A Invenção do Brasil, do Joel Zito. É um filme do Joel Zito. A Negação do Brasil. Negação do Brasil do Joel Zito. É importante ver. Né? Aí, Faça a Coisa Certa, do Spike Lee. Tem um filme da África do Sul chamado Eles Não Usam Tênis Nike, cara. Nossa. Que é muito bom, que é sobre pessoas, sobre jovens, inclusive jovens negros de classe média, sem propósito, se drogando e tudo mais. Fala de uma galera que não acendeu, os pais acenderam. Sim. É uma galera que veio depois. O pai acendeu e ele, sem propósito, consumindo tudo que uma geração anterior conquistou. E aí mostra essa juventude perdida. É bem legal. Eles não usam tênis Nike. O outro filme que eu quero indicar tem um filme chamado Chocolate, também, que é muito bom, que é sobre um palhaço francês negro. Muito bom. Chamado Chocolate, o filme. Dinheiro. E com o Marcy. Esse filme é com o Marcy, o cara que faz o Lupin do Netflix. Sim. É com ele. Tem um filme chamado, desculpa a minha pronúncia aí, galera, eu acho que é Software, que eu te mandei,
que é sobre um político negro africano, que ele tenta mobilizar a comunidade dele, e ele vê, aí a gente percebe como a política é suja, e a gente percebe como o racismo que o Ocidente inventou chegou no território da África, porque tinha outros políticos que ficavam usando de racismo pra dividir as pessoas, falando, ó, tu só vota na etnia tal, que é a nossa etnia, tá ligado? Não sei o que, tu entende? Usando racismo no território da África, que até então, essas paradas assim, até porque lá não era dividido quando o colonizador chegou. Vários povos viviam lá e transitavam e tudo mais. Quando o colonizador chegou, ele, isso aqui é um país, aí aqui vive o povo tal, aí começou a separar a galera, entendeu? Esse filme é muito bom. Deixa eu ver, já indiquei. Faça a Coisa Certa, Roma no Olho, A Negação no Brasil, Chocolate, Eles Não Usam Tênis Nike. Ô Roseiro, vai ter isso, trabalho cara. de pesquisa aí. Vários Depois filmes. eu posso mandar o nome dos outros filmes pro Antônio, aí põe lá na descrição. Mas tem vários filmes, cara, porque é o seguinte, no ano de 2021 eu fiz a curadoria de um programa de TV do Canal Futura chamado Cine Futuro. E nesse ano ele estava falando sobre, eram só filmes dirigidos e produzidos por diretores e produtores negros no planeta. Então tá com isso fervilhando ainda. Então tem vários filmes de diretores negros no planeta. Então tem filme do Haiti, tem filme brasileiro, Café com Canela. Esse é um filme brasileiro também que eu quero indicar, que eu vi e eu achei legal. Tem filme brasileiro, tem filme americano, tem filme francês, tem filme feito na África do Sul. Então são filmes de diretores negros no planeta. Então eu posso pegar essa lista e indicar para vocês também, porque é muito bom para desconstrução mesmo da figura do sujeito racial. Entender que a gente tem uma origem, entender que tem vários povos no planeta, mas entender que a gente é um ser só, né? A gente só tem esse tipo de povo no planeta, né? Só Homo sapiens, né? Então, é isso. Aproveitando já que ele vai passar essa lista, então já aproveitando, essa lista vai estar no Instagram da Resenha do IES, porque essa lista aí vai vir filme e a pampa. E aproveitando também que tem um quadro no Instagram, que a galera, não dá para entrevistar todo mundo, então que é a solução que a produção teve a ideia de fazer o quadro Você na Resenha do IES. Você quer muito aparecer, vê um episódio, quer ver o episódio do Vavá, aqui, os outros que estão liberados, se assiste de forma criativa, os melhores vão lá para o Instagram da Resenha do IES. Então você, resenheiro, onde tem um podcast que mostra você assistindo o podcast, você participando, fazendo um react do podcast. Então, você me ajuda a te ajudar e todo mundo vai se ajudando. Então é isso. Você na Resenha do IES, então, episódio aqui, rico deu aulas e palestras aqui nesse episódio, então, vê, forma criativa, teve um que veio lá de Portugal, o Alan Serafim mandou, teve um lá de Brasília, a Dagilza mandou, teve o Bica, Adriano Bica que mandou também, o cara é do Sul, mas, tá aqui no Rio, mandou também assistindo a Resenha do IES, então aqui a gente tenta, de alguma forma, fazer que todo mundo fique na comunidade, todo mundo, para forma de todo mundo se ajudar. Então, a gente ainda não bateu ainda a meta de 1.000 inscritos, mas a gente ainda vai bater. Mas é isso. É a forma que a gente tem dos resenheiros estar sempre próximo, a nossa comunidade sempre está crescendo cada vez mais. Muito obrigado por essa conversa, esse diálogo, essa aula, porque a gente acaba aprendendo, conhecendo mais o outro, e acaba, a partir da experiência do outro, a gente acaba crescendo e aprendendo cada vez mais. Cada episódio eu faço eu aprendo um pouco mais da arte através da carreira e da história do multiartista que está sendo convidado. Fico muito agradecido.
Muito obrigado pelo convite. Eu vi as outras resenhas, achei demais. E a gente tá aqui para se apoiar. Eu sou porque nós somos e é o papo reto, entendeu? Muito obrigado aí por dar espaço para minha história, poder dividir com vocês também, entendeu? Um pouquinho da minha história, que tudo isso que a gente conversou aqui traga um pouquinho de luz para todo mundo, acenda o sol de todo mundo, porque a gente veio para cá para ser feliz, mano. Entendeu? Sim. Vamos lá. E eu acredito que o caminho da resenha do IES é dar luz às pessoas que talvez que fazem a engrenagem funcionar e que talvez não tem esse momento de todo mundo quer o showrunner, que é o protagonista, mas não vê o diretor assistente, não vê o produtor executivo, não vê a galera que faz o maquiador, um tal. monte de gente que trabalha, né, cara? Tem gente que trabalha na arte, então que faz diferença, que faz a diferença. Então eu quero a missão da resenha do IES é também dar voz. A gente vai chegar algum momento que a gente vai trazer o protagonista de uma série, o diretor, que o showrunner, o diretor artístico, mas por enquanto a gente está comendo pelas beiradas. Vamos nessa, que todo mundo tem sua importância, né? Sim. Ainda mais fazendo uma parada coletiva, né? Uma arte coletiva, né? Não é pintar um quadro, o cara faz sozinho, tá ligado? Agora, arte coletiva, você faz com outras pessoas e tem que saber se relacionar, tem que ter maturidade emocional para lidar com pessoas diversas, né? Diversas não só de corpo também, mas diversas de cabeça, né? Diversidade de ideias. As pessoas podem pensar diferente, em paz. Devem pensar diferente. É isso aí mesmo, devem pensar diferente e em paz. Eu posso pensar diferente de você e estar em paz com isso. E você também está em paz, todo mundo está em paz. Pronto, a vida vai continuar. As pessoas não precisam pensar igual. O pessoal já ficou, não esquece do Tintim, não esquece. Então aqui, ó, o tá pensando aqui vou até aplicar minha aguinha aqui, ó. Aqui, pessoal, aplicar minha aguinha sem aqui. Sem o Tintim não acaba a resenha 10. Então aqui, ó. Tintim, resenha boa tem Tintim. Essa foi a resenha 10. Valeu, galera. Obrigadão. Tamo junto.